Gente, a casa vai cair. A CPI das fake news e o inquérito que investiga fake news no STF estão avançando rapidamente. Se inscreve no canal. Aqui somos mais de 150 mil pessoas e a gente faz oposição todos os dias a esse desgoverno que está acabando e destruindo o país em todos os níveis. Então, se inscreve no canal e já ajuda muito a fazer oposição. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas e se inscrever ajuda muito, mas é muito mesmo. Então, se inscreve. É um segundo e é de graça. Só clicar. Agora vamos falar sobre isso. O Alan dos Santos recebeu ontem uma intimação, ele publicou no Twitter dele, para depor no âmbito do inquérito das fake news que corre no STF. Para quem não sabe, o STF está investigando fake news que visam, assim, acabar com a imagem do STF, visam destruir a imagem do STF. Isso começou há muito tempo, esse inquérito está rolando faz um bom tempo. O relator é o Alexandre de Moraes. Esse relator foi escolhido pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, a dedo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes ele é especialista em investigações criminais. Então, o Toffoli escolheu ele como relator. E o Alexandre de Moraes está investigando. Eles têm equipe da Polícia Federal subordinada ao STF para ajudar na investigação. E aí eles mandaram uma notificação, uma intimação para o Alan dos Santos para ir depor. Ele cobriu o dia, não dá para saber que dia que ele vai depor. Veja bem, isso diz assim: ação secreta, advogado secreto, motivo secreto, é tudo secreto, tudo sigiloso. Tem até um adesivo escrito segredo de justiça no documento. E o Alan dos Santos reclamou, ele falou: meus advogados não tiveram acesso aos autos, eu tenho que depor, eu sou obrigado a ir depor, mas eu não sei sobre o que eu vou depor, eu não sei sobre o que eu tenho que falar lá. Isso é ditadura. E para você ver como o desespero está batendo, o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, retweetou isso, ele compartilhou essas mensagens em todas as redes, ele começou a comentar nos posts do Alan dos Santos, falando: isso é ditadura, depois falam que é o meu pai, o Jair Bolsonaro, que quer implantar uma ditadura. O fato dele depor num inquérito que corre sob segredo total, ele não tem realmente que saber sobre o que ele vai depor. Ele não é acusado, até onde sabemos. Agora, eu vou só fazer um paralelo. Quando o Lula foi acusado pela Lava Jato no caso do Triplex e do sítio de Atibaia, o Sérgio Moro não deixou o Lula ter acesso às provas contra ele. Provas, não tinha prova nenhuma, exatamente por isso. Aos indícios contra o Lula, até o fim do processo. Então o Lula, ele não sabia do que era acusado, não sabia quais provas que o Sérgio Moro disse que tinha contra ele, que o Dallagnol, procurador, disse que tinha contra ele, não sabia o que as testemunhas, os delatores tinham falado sobre ele, não sabia de nada. Então correu o processo por anos e o Lula não sabia de nada, ele era acusado, ele foi preso por causa desse triplex que nunca foi dele, por causa de uma reforma num triplex que ele nunca sequer teve a chave do apartamento. Tá, agora, quando era contra o Lula, ok. Agora que é contra eles, e ele nem é acusado, ele nem corre o risco de ser preso, eles estão, não, é ditadura. Bom, ditadura é o ministro da Justiça, quando era um juizeco, que não deixou o ex-presidente ter acesso a nada, os advogados dele terem acesso a absolutamente nada. Para vocês terem ideia, em um dos processos contra o Lula, os advogados dele só tiveram acesso às provas agora, faz 2 meses atrás, o processo corre faz mais de 2 anos. Então, isso não é ditadura? Mas o Alan dos Santos e depor lá no STF sem saber sobre o que, e ele sabe muito bem sobre o que é. Eu sei, você sabe, ele sabe, é o inquérito das fake news. E ele já foi condenado por fake news, então ele deve saber muito bem se ele fez alguma coisa errada, ele deve saber o que ele fez de errado, então ele não está no escuro. Pois bem, ele acha que isso é ditadura. Agora, isso é o inquérito das fake news. Tem a CPI das fake news. A CPI das fake news volta na semana que vem, dia 5 de fevereiro, e volta com tudo. Eles vão ouvir dirigentes de uma das empresas que fez disparos em massa pelo WhatsApp, usando robôs. Fizeram milhões de disparos em massa de fake news pelo WhatsApp. Eles vão ouvir funcionários de uma empresa, inclusive um dos funcionários se demitiu da empresa e colocou a empresa na justiça, ou seja, pode ser uma delação premiada, porque ele está contra a empresa, e ele disse, já a única coisa que ele levantou é o seguinte: a empresa fez disparos em massa a favor do Jair Bolsonaro. Estamos chegando na campanha do Bolsonaro, e eu já falei, a CPI das fake news anula a eleição. Mas a gente já está vendo o STF fazendo um cerco ao Bolsonaro, o TSE também, vários deles são ministros do STF, então as coisas estão caminhando. E a CPI das fake news foi orquestrada pelo Rodrigo Maia.
foi orquestrado completamente pelo Rodrigo Maia, porque ele sabe que se o Bolsonaro cai, se a chapa Bolsonaro-Mourão se essa chapa cai, a eleição é anulada, se isso acontecer antes do fim desse ano, ou seja, ainda em 2020, eu não acredito que aconteça ainda em 2020. Se acontecer em 2020, teremos eleições diretas. Na hora, em 90 dias, tem que ser convocada a eleição direta. Se acontecer depois, ou seja, em 2021, eleições indiretas. Aí o principal favorito para ganhar as eleições é o Rodrigo Maia. Essa empresa que vai ser ouvida, os dirigentes da empresa vão ser ouvidos na semana que vem, eles pegaram CPFs de pessoas sem o conhecimento dessas pessoas, cadastravam no CPF, a pessoa não sabia, com os dados da pessoa, olha só, isso é crime, isso é crime. No mínimo, é falsidade ideológica, mas tem crimes aí. Não sou especialista, mas é crime. Ninguém pode pegar e criar um chip com seu nome, colocar um celular ali e com seus dados CPF para fazer disparos em massa de fake news. Foi uma matéria da Folha, diz que quem pagou isso, quem ajudou a pagar foi o dono da van. A CPI das fake news, se realmente foi ele, a CPI vai chegar nele. Agora, lembre-se, Carlos Bolsonaro já foi convocado, já tem requerimento para convocar o dono da van, já tem requerimento para convocar vários agentes das milícias digitais bolsonaristas, ou seja, a coisa está ficando cada vez mais feia. Nas próximas semanas eles vão ouvir o Twitter, o Facebook e o YouTube. Ou seja, o representante do Twitter, do Facebook, do Instagram também, do Instagram e do YouTube vão ter que ir lá na CPI das fake news e explicar, quem são essas contas? Quem são os donos dessas contas? E aí, eu torço para que os parlamentares tenham uma excelente atuação. Ninguém sabe o que está rolando. Não vazou absolutamente nada. São 8, 9 meses de investigação e não vazou nada. Ninguém tem acesso a nada. E a crítica que eu fiz aqui aos parlamentares, levem como uma crítica construtiva. Se eles tiverem mais conhecimento técnico, ou os assessores deles, eles evoluem muito mais. Poderiam ter dado voz de prisão ao rapaz do Terça Livre ali. Imagina o escândalo que ia dar. Imagina como ia ser ruim para o bolsonarismo. O cara mentiu ali, ia ser obrigado a sair nos jornais. Ele foi preso por mentir.